Diante dessa palavra de hoje, nós vemos aqui a vocação, o chamado do Senhor, várias formas do Senhor chamar. E eu vou comentar um pouquinho aquilo que fala a Bíblia Navarra no seu rodapé. Nosso Senhor exprime claramente as exigências que comporta o segui-lo. Ser cristão não é tarefa fácil nem cômoda. É necessário abnegação e, por amor a Deus, nós renunciarmos tudo. E por esse amor, antes de tudo. Aparece aqui o caso daquele homem que quis seguir Cristo, mas com uma condição: despedir-se dos de sua casa. O Senhor vê nele pouca decisão e dá-lhe uma resposta que nos alcança a todos, visto que todos recebemos a chamada a segui-lo, e devemos procurar não receber essa graça de Deus em vão. Nós recebemos a graça de Deus em vão quando recebemos a porta do coração sem lhe permitir a entrada. Recebemos-la sem a recebermos. Recebemos-la sem fruto, pois nada serve sentir a inspiração se não se consente nela. Sucede por vezes que, inspirados a fazer muito, não aceitamos toda a inspiração, mas apenas algo, como aqueles personagens do Evangelho, que, aconselhados pelo Senhor a que o seguissem, um pediu-lhe autorização para enterrar o pai, e o outro para se despedir dos parentes. Quem comenta isso é São Francisco de Sales, no livro Tratado do Amor de Deus, né? Ou seja, Deus vai nos inspirando coisas grandiosas, coisas profundas, e nós até nos encantamos com aquilo que Deus inspira, mas não, é bonito, é belo, mas eu não vou não é para mim não, isso não é para mim, é para outros. Essa é uma grande armadilha, sempre achar que o chamado de Deus é para outros e não para mim. São José Maria Escrivá vai dizer o seguinte: a nossa lealdade e fidelidade à tarefa que Deus nos confia deve superar todo obstáculo. Nunca existe razão suficiente para voltarmos atrás. O Senhor está ao nosso lado. Temos de ser fiéis, leais, e encarar as nossas obrigações, encontrando em Jesus o amor e o estímulo para compreender os erros dos outros e superar os nossos próprios erros. É interessante aqui que Jesus vai orientando bastante. Por exemplo, o primeiro, que fala que vai seguir Jesus, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele está cheio de empolgação, né? E Jesus vai falar que o chamado de Deus, o chamado do Senhor, não é um chamado para viver uma vida de sombra, água fresca, se balançando na rede, água de coco. É um chamado árduo. É um chamado difícil. É um chamado doloroso, que vale a pena, mas não é brincadeira. É cansativo, mas é um cansaço prazeroso. É um cansaço, de fato, que acumula tesouros na eternidade, no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Então o Senhor, ele vai nos advertindo que a gente não pode viver só na empolgação. A gente tem que se empolgar, sim, se entusiasmar, mas não pode parar por aí. A gente deve ir além, dar um passo mais profundo. Depois vem o outro, e o Senhor chama ele: segue-me. Ele diz: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus vai mostrar que ele deve ser sempre a prioridade, sempre. Não é que Jesus era indiferente aqui aos parentes, né? Esse sepultar, tem vários entendimentos aqui. Alguns falam que
estava acontecendo o velório já, e ele queria se despedir, ficar mais tempo. Outros dizem que, na verdade, ele queria esperar algum dia o pai morrer para poder um dia enterrar e depois ir. Independente da interpretação, sendo essas e mais outras, a questão é: o Senhor sempre deve ser o primeiro, a prioridade. Ele nunca deve estar competindo com ninguém. Ele é o máximo na nossa vida. Ele é o centro. Ele é o Senhor. O Deus sem rivais. Nem o próprio demônio, ele está tete a tete com Deus, não. Os demônios não estão ali, tete a tete com Deus. Não. Os demônios são criaturas. Ninguém pode ser um rival com Deus, porque o Senhor está numa ordem superior. Só Ele é Deus. Só Ele de fato é soberano. A gente precisa entender que Ele conduz tudo. E toda vocação, ela de fato, ela floresce quando nós nos abandonamos nessa providência divina. As mães de família, serão santas quando elas entendem que o seu dever de Estado, o lavar a louça, o lavar o banheiro, o cuidar do filho, o cuidar do esposo, o cuidar-se bem, o cuidar da casa, o cuidar de outras coisas, ou o seu trabalho, caso ela tenha outro trabalho fora do lar. Tudo isso são vias de santificação. A relação dentro de casa, a relação no trabalho, ou seja, são instrumentos de Deus para a nossa santificação. Muitos santos chegaram a moradas altíssimas de santidade, sendo casados. O casamento não é um empecilho para a santidade. É tanto que o matrimônio é um sacramento. Assim como a ordem é um sacramento de serviço, o matrimônio é um sacramento de serviço. Você não casa para ser feliz e ser egoísta. O casamento não é a união de dois egoístas que querem ser felizes. O casamento é a união de duas pessoas que querem ir para o céu, se sabem limitados, fracos, miseráveis, e que estão quase naufragando nesse mundo e que querem juntos, e nessa tempestade dessa vida, irem juntos no barco do Senhor para o céu. Esse barco que é a Santa Igreja Católica. Então, o casamento é algo sobrenatural, não é algo natural. O Senhor elevou ao grau de sacramento. Então, a gente precisa entender que a gente não pode viver com a visão naturalista das coisas, né? Que o Senhor nos dê essa visão sobrenatural do que é o santo matrimônio, do que é o sacerdócio, que não é um servidor público, não é um empregado do povo, mas de fato é uma via de união com Deus. É esse meio seguro, profundo, de busca de união com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para